Oi, oi, gente, como vocês estão? Bem-vindos a um capítulo mais de seu canal Fé na Bagagem. Dia de hoje estou por aqui para falar um pouquinho para vocês como está sendo minha experiência tomando Risperidon. Para aquelas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, eu sou uma paciente que sofre de ansiedade, né? Há 2 anos, mais ou menos. E bom, eu havia deixado. Em realidade, nunca havia tomado remédio para ansiedade. Comecei a tomar um pouquinho de remédio para ansiedade, só que eu comecei a passar muito mal, já que eu sou sensível a muitos remédios, em especial a los ansiolíticos e los antidepressivos. Sabe, aqueles efeitos bem raros que aparecem na bula, aparecem na foto minha aí, né? Então, há 2 meses exatamente, eu comecei a ter outra vez episódios de ansiedade por causa que eu deixei de tomar o tratamento com canabidol, que é aquele remédio que eu estava tomando, que é um remédio natural, né? Então, eu parei por minha conta, então a ansiedade voltou de uma maneira mais agressiva. Isto fez que nós não viéramos obrigados a procurar um psiquiatra novamente. E ele mandou para nós este famoso remédio chamado risperidona, né? Eu comecei com uma pequena dose de 1 gramo e há pouco foi aumentando, né? Então, para começar, primeiro que nada, eles te falam sobre que tem que ter um período de adaptação. E aquela adaptação são 4 semanas. Então, minha primeira semana foi uma maravilha. Em realidade, eu estava apresentando um sintoma bastante incômodo, que é aquelas vozes, aqueles sussurros em tua cabeça, sabe? Então, quando eu comecei a tomar o risperidona, em meu caso, aquelas vozes sumiram. E eu comecei a ter um pouco mais de tranquilidade. Sabe, não estava tão agitada, não estava tão acelerada, tão hiperativa. Então, eu comecei a ter, como disse, um pouquinho de tranquilidade. Então, para resumir um pouquinho também, eu quando tomei o remédio a primeira vez, foi assim, e eu comecei a rir um monte, e eu não sabia por quê. E eu tudo comecei a achar muito engraçado. E era reír, 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 e logo capotava e dormia. Ao seguinte dia, quando eu acordava, era muito difícil para mim acordar. Você sabe aquela sensação que você tem que teu corpo quer acordar, quer despertar, mas teus olhos não ajudam? Exatamente isso era que eu estava sentindo. Então, gente, vai ser um pouquinho mais claro para vocês, por se acaso, né? O negócio é assim, o remédio eu tomava de noite, né? Então, eu tomava o remédio, começava a sentir um pouquinho de sedação, e logo começava a rir muito. E logo de aí, era que eu encapotava e dormia. Então, era difícil para acordar, e é isso que eu acabei de explicar para vocês. A segunda semana e a terceira semana foi quando a gente começou a perceber que, em realidade, agora era que estava começando os efeitos colaterais. Eu comecei a sentir tremores na parte de meus braços, em meu abdômen. Primeiro foram tremores assim, bem, sabe, bem leves, né? E logo começaram os famosos espasmos, que são movimentos involuntários de teu corpo, você não consegue controlar e muitas vezes doem. E em outras ocasiões, como em meu caso, que como falei, sou sensível a estes medicamentos, podem parecer convulsões. Então, na segunda e terceira semana, começamos a experimentar como um aumento de los efeitos colaterais, sabe? Como que foi de nada a tudo, de um momento a outro, de uma semana a outra. Então, comecei com aqueles tremores, sentia o coração bater, sabe? Que meu coração se disparava, mas em realidade meu coração estava bem. Então sentia latir o coração forte, sabe? E eu conversei essa semana com a psicóloga, e ela me falou que ficara tranquila, que tudo era efeito colateral e que me preparara para uma quarta e uma quinta semana, que ia ser um pouco mais forte. Bom,
E chegaram então as temidas quarta e quinta semana. Comecei a ter alucinações, mas em específico foi uma alucinação de só uma pessoa que fez muito dano para mim quando eu era criança, né? E era assim, eu estava aqui na sala e ele aparecia na sala. Del mesmo jeitinho que eu recordava essa pessoa, que eu lembrava dessa pessoa de minha infância, desse mesmo jeito eu alucinava com ele. Eu veia ele dentro de casa, eu estava na cozinha, eu veia ele na cozinha, sentado. Eu, às vezes, estava sentada no computador e eu veia ele passar frente de minha casa. Então, foi algo muito tenso, apesar que a gente havia sido previsto, que a quarta e a quinta semana ia ser mais tensa, igual me deixava um pouco ansiosa e aflitiva, sabe, por isso. Logo de começar essa pessoa, eu ficava mais tensa ainda, eu tinha medo, sabe? A partir disso, elas também foram diminuindo. Só que eu fui ao mercado com meu esposo para esses dias também, e eu vi um morcélago enorme dentro do supermercado. E eu olhava assim e disse, amor, olha o morcélago. E o amor olhava assim para mim. Eu digo que uma das coisas mais importantes é saber que isso é causa do remédio. Não é que você está ficando maluco, é que o remédio causa alucinações, entendeu? Por mientras que o tu corpo se adapta a ele. E assim foi, o morcélago nos acompanhou desde o mercado até a casa. Aí foi também esse dia, depois disso foi tranquilo. E o seguinte dia, por certo, foi dia de igreja, né? E a gente foi à igreja e eu também vi outra pessoa que não estava aí, era um senhorzinho que estava sentado frente, que sorriu para mim e tudo, mas eu não tive medo, porque aí eu estava consciente, verdade, que era o remédio que estava fazendo aquele efeito em mim. Outra dos efeitos colaterais que eu tive é aquela sensação de você fugir do lugar onde você se encontra, de ter uma vontade de sair correndo, de sair a caminhar, porque você sente que no lugar onde você está, o ar não flui. Então, comigo também aconteceu. Essa quarta e quinta semana eu comecei a ter aquela questão de que eu queria sair fugindo, eu não conseguia ar, eu tinha que sair na parte da fora, mas nunca saí à rua assim, sozinha. Por quê? Porque eu estava consciente que era por causa do remédio e que se eu saía, podia me perder, né? Então tem que estar bem atentos com isso. Se vocês têm essa sensação, é preferível você falar para alguém, olha, estou sentindo isso, e aquela pessoa vai saber lidar com isso e vai te falar, não, olha, esse é o remédio, fica tranquilo. Não é que você está ficando maluco, novamente falo, é causa do remédio. Outra coisa que normalmente eu não gosto de tomar banho com tudo fechado, não gosto. Mas essas últimas semanas foi pior ainda. Eu me encerrava no box, me fechava no box para tomar banho, e eu sentia que não conseguia respirar. Eu conseguia que ia ficar fechada no box. Sabe? Essa foi outra condição que também foi da quarta e da quinta semana de tratamento. Sabe? Aquela tensão. Estava nervosa, eu por qualquer coisa me assustava, por qualquer coisa tremia. Cheguei ao ponto de pensar, tive uma ocasião, a última alucinação que tive, foi de uma senhora cruzando a rua. Se o carro que vinha não passou por entre ela, não passava por entre ela, e eu não sabia assimilar se eu estava vendo algo real ou algo de minha imaginação ou uma alucinação, sabe? Então, essa foi a última alucinação que tive. E, nossa, de verdade, essas 2 semanas foram cruciais para o tratamento. E um dos efeitos colaterais que demorou um pouquinho mais em ir embora foi a hiperatividade. Acontecia assim, chegava a certa hora da tarde, ponto, umas 5 horas, 5:30 da tarde, e eu começava a sentir hiperatividade, começava a mexer muito minhas mãos, começava a mexer muito minhas pernas, meu corpo eu sentia que tinha que pular, sabe, que tinha que me mexer, igualzinho uma criança com hiperatividade, igualzinho, não tinha nada que não fosse igual. Eu tinha que caminhar, caminhava. Então, uma das coisas que fez meu doutor para me ajudar com esses efeitos colaterais foi recetar alprazolam, né? Que esse medicamento em barra doses
segundo a explicação de meu doutor, ele ajuda a combater os efeitos colaterais da risperidona. Aparte de estes efeitos colaterais que eu falei para vocês, que foi ao princípio, a risperidona também tem outro efeito colateral, que é o que eu estou passando de umas semanas para cá. Ele causa inchaço nos peitos. E ele faz que salga secreção, porque ele ativa a prolactina em teu corpo. Então, aí eu fiquei também com o pé atrás e liguei para o meu doutor. Doutor, está acontecendo isso. Ele mandou a diminuir a dose de 2 gramas a 1 grama, né? E agora, em estes dias, vou para a consulta para saber se eu continuo tomando a risperidona ou ele vai mudar de remédio. Pero todos os efeitos que você quizás vai experimentar tomando risperidona, não vai pensar como eu, porque eu pensei muitas vezes que eu estava ficando maluca. Eu pensei muitas vezes que eu estava ficando mal da cabeça, mas tudo era efeito do remédio. Há pessoas que tomam risperidona e não tem absolutamente nada, só sonha. Bom, e como eu falava para vocês, tem pessoas que a gente estuvo pesquisando e vendo pela internet que elas não tiveram nenhum destes sintomas que eu tive. Muitas aumentava seu apetite. Em meu caso, eu comia bem pouquinho. Outras tiveram todos esses efeitos colaterais na primeira semana. E depois, eles tiveram que trocar de remédio. Então, isso não quer dizer que vocês vão passar pelo mesmo. Cada corpo é diferente. Em meu caso, foi bem, bem variado, porque, como eu falei para vocês, sou bem sensível a esses medicamentos. Então, gente, esse vídeo foi um vídeo informativo para vocês, né? Se algum de vocês está passando por um tratamento da ansiedade e é recetado para você risperidona, saber que vão haver alguns efeitos em teu corpo, como pode que não haja efeito em teu corpo. Creio que hasta aí agora, né? Por agora, seguimos experimentando, porque todos os dias é algo diferente, né? Todos os dias uma experiência nova com este remédio. E bom, esperemos esta próxima semana ver se vou continuar tomando risperidona ou vai mudar. Obrigada a vocês por nos acompanhar e não esqueçam se afiliar, se dar dedinho aqui no canal, se inscrever no canal, desculpa, se inscrever no canal, levantar dedinho, ativar a campainha e pode deixar nos seus comentários se tem alguma dúvida com respeito ao remédio, se tem alguma dúvida com respeito aos efeitos colaterais que eu senti exatamente e a gente pode responder para vocês. Espero que tenham um grande dia hoje, mandou um beijo enorme e Deus abençoe. Tchau, tchau!